De seriedade. Mas ele vai te trazer lá. Você não está com sede? Eu também. Eu sei que a pergunta pode ser simples, Embora mas vocês tenham vindo no deserto, vocês dois, nós não viemos, né? Vocês estão... deserto, judeus. Cada um de vocês... Culpa de quem? Desliga isso aí que eu vou falar de quem. Não, peraí, só levando aqui, ó. Não fala. É Moisés do lado errado. Não fala. Você está... O brasileiro... Um pouco que demora 40 anos para atravessar 170 quilômetros. Foi uma licitação. É ruim, né? Foi uma licitação. Você... Natural gelada. Gelada, mas o poder também quer. Eu quero gelada também, por favor. Você está otimista ou pessimista? Você acha que eu vou... Absolutamente otimista. Né? Você diz em relação à condição? Ao Brasil, à democracia... Eu acho que é um momento de aprendizagem. Como eu digo sempre, não há cura sem febre. Né? O Pondé que estudou medicina até determinado ano sabe. Há uma série de infecções em que sem a febre não há possibilidade de descarte. Esse meu otimismo não é brincar de poliana, é um otimismo crítico. Eu acho que a gente está depurando as instituições em um momento pedagógico inacreditável. Meu maior exemplo disso, você para o Rio de Janeiro, e eu estava numa palestra outro dia no Tribunal de Justiça no Rio, fica ali na área central, perto da Praça 15. Né? E de maneira geral, quando você vai ali atrás da Candelária, tem uma série de bares em que as pessoas ficam, porque é a área portuária ali perto, né? Um monte de homens, estivadores, etc., homens e mulheres, mas mais homens. Durante anos, qual é a cena que eu via? Naqueles balcões de bar do Rio que tem a televisão na frente e a estante lotada de garrafa, né? Sempre gente lá de calção, chinelo de dedo, como a gente chama em São Paulo, camiseta sem manga, falando, vendo futebol, etc. Outro dia passava eu lá, o que eles estavam vendo? O julgamento Supremo. As pessoas paradas à tarde vendo o julgamento Supremo. Você pode dizer, bom, mas ela não está entendendo. Mas ela está entrando num universo que é absolutamente novo. Mas é a crise que fez isso. Claro. A democracia só funciona com conflito. Eu não tenho briga. dúvida. Não tenho dúvida. Senão a gente vai pra praia. Então, o conflito é absolutamente criativo nisso. O confronto é rejeitável. A questão é que nós passamos do conflito ao confronto com uma velocidade grande agora, porque as cicatrizes não fecharam. Sim. E a democracia, ela é a capacidade de você impedir que o conflito vire confronto. E nós temos hoje uma condição de gerar confronto no mau sentido que a expressão pode ter. Confronto é a tentativa de anular o outro. O conflito é a divergência, de postura, de ideias. E eu acho que eu tenho esperança. Essa esperança não vem apenas de uma brincadeira que às vezes se faz em relação ao mundo melhor, mas em relação a uma condição de que este aprendizado, nós teríamos que ser mais tolos do que já pudemos ser, para que a gente não tenha esta ocasião de elevar a nossa condição. Então você está feliz de algum jeito? Eu estou sempre feliz de vários modos. A felicidade não é um estado permanente. Se ela fosse alguém sempre feliz é tolo. A felicidade contínua é um sinal de tolice. A felicidade ela eclode em alguns momentos, é como água. Agora, eu gosto de água quando eu tenho sede. Tomar 10 copos para fazer exame de ultrassom de vias urinárias é insuportável. Você trazer esse só para registrar, o que é felicidade para você, Portela? Felicidade é a capacidade de eu sentir fertilidade. Isto é, que eu não desertifico o futuro, que eu não esterilizo o sonho, que eu não apodreço a minha esperança. Isso é felicidade. Então o Brasil está num momento fértil, apesar dessa crise. Absolutamente fértil. Embora você tenha ali a possibilidade do estrume circular por todos os lados, vamos lembrar que o estrume, ele é absolutamente fértil. Humus em latim, de onde vem humano e vem humilde. Nós estamos num momento de exercer a humildade e de aproveitar o estrume como sendo o lugar onde a flor nasce no asfalto. Carnal, você está otimista? Tem um aprendizado interessante da democracia? Eu sou otimista melancólico, sempre fui. Otimista e melancólico. Os perfeitamente otimistas me parecem mal informados. E os perfeitamente melancólicos me parecem sem ter o que fazer. Nós temos indicativos históricos de novidades. Exemplo, temos um milionário branco preso. Isso não é comum na história do Brasil. Eu quero pegar um exemplo como tipo ideal weberiano. Nós temos milionários presos. Tipo ideal vermelho baiano, né? Você, tu não dizes. Apaga isso aí, vermelho baiano. E nós temos também o fato de que todos os governos do Brasil investigaram como corruptos os governos de oposição anteriores. É o caso de Getúlio, que mandou prender Washington Luiz e Prestes, não Luiz Carlos, mas o candidato vitorioso, Júlio. É o caso dos militares que mandaram investigar e prender Juscelino Kubitschek. Neste momento nós temos
gente de primeiro escalão do governo em curso preso. Nós temos eminências pardas do governo presos quando o governo gozava, inclusive, de imensa popularidade. Isto é um avanço extraordinário. Significa que os poderes estão independentes. Os poderes estão funcionando. Eu não pressuponho que eu vou citar um pensador conservador, sobre o seu livro das ideias conservadoras, João Pereira Coutinho, eu não pressuponho que seja função do governo garantir o paraíso, porque nós somos expulsos deles sem sursi. Não tem licença natal, nós não voltaremos ao paraíso, mas é função do governo evitar o inferno. E eu acho que, pegando uma ideia boa também do Cortella, evitar o confronto, mas que essa divergência de ideias vem num país de tradição católica rasa, de pouco debate intelectual, prático e político, numa geração mais mimada que a média, que não gosta que seja contrariada, então parte para o insulto e para a qualificação. E, apesar de tudo isso, eu acho que este é um momento muito bom, porque nós estamos discutindo os fundamentos da nação. Os deputados estão agora expostos nessa vitrine, tudo aquilo que era uma convicção das pessoas está sendo questionado. Então, voltando à questão, eu também me sinto feliz, porque, tomando uma ideia do Luc Ferry, eu levo uma vida que eu acho que vale a pena, porque eu acho produtivo, eu interajo com as pessoas, eu tenho momentos bons e ruins. Agora, por que eu me sinto em particular feliz hoje? Porque eu já fui infeliz. Então eu posso fazer a comparação. Se eu for mais feliz no futuro, eu vou dizer que esse momento foi de infelicidade. Você foi infeliz quando? Quase toda a adolescência e juventude, porque eu tinha esse sentido nietzschiano da tragédia como geradora de vida. Eu fui muito infeliz quando eu trabalhava com sentido Um Nietzscheano, de verdade, não teria sobrevivido. Não. E você, Padre, você está otimista, está pessimista? Olha, eu não sou muito dado a roubos otimistas, né? A brincadeira, inclusive, que o Cortella faz, a gente sempre faz, ele sempre faz, e num dia que o mundo for melhor, ele não me convida, já que eu escrevi um livro chamado Contra o Mundo Melhor, né? Então, mas isso por conta, especificamente, de uma crítica a uma tradição filosófica que eu critico e tal, de salvacionismo político e tal. Agora, eu acho que eu concordo com os colegas de que hoje você tem alguns elementos que aparentemente apontam para ganhos institucionais no país. É claro que talvez aqui 10 anos aconteça alguma coisa e isso mude. Eu não acredito em avanço histórico, não acredito necessariamente em progresso, não acho que a história tenha sentido nenhum, não acho que exista um fundo moral nas ações dos seres humanos ao longo do tempo. Acho que às vezes o progresso pode ser uma tragédia, acho que as sociedades muito organizadas ao redor de felicidade também pode criar todo tipo de patologia e de problemas. Bom, eu estou dizendo isso para dizer que eu não sou, digamos assim, um otimista filosófico, nem acredito de que necessariamente hoje seja melhor. Quer dizer, será que o homem do Alto Paleolítico era mais feliz do que nós? Que é uma época, eu acho que é o clímax da humanidade, na verdade, mas assim, né, cerca de 30, 40 mil anos atrás. Então assim, mas voltando um pouco para a Terra, eu acho que há indícios, nesse momento específico, eu elencaria dois. A operação institucional, que falava o Karnal, acho que há um indicativo, e uma certa polarização e uma certa violência ao redor do debate político, que apesar de não ser legal, indica um maior comprometimento, um maior interesse. Vitalidade. Maior vitalidade, isso aí. Tem uma maior vitalidade no envolvimento com a coisa política. E aí, é claro, traz contradições, do tipo, eu acho que cedendo o conflito pode voltar o desinteresse. Eu acho que a democracia fica mais viva no sentido da soberania participando, justamente quando há conflito e há tensões e tal. Eu elencaria esses dois fatores como momentos atuais, assim, que apontam, no caso do Brasil, para um tipo de melhoria. Agora, eu tenho a impressão que a ideia de que se o mundo está avançando ou não, a gente deve ser otimista com o mundo ou não, eu tenho uma percepção geral de mundo que, assim, eu acho que a questão de gênero, direitos sociais, para mim, está na mesma gaveta da capacidade de produção de Bolsa Prada. Quer dizer,
São produtos caros, que dependem de uma base de riqueza aqui embaixo, como eu falava no começo com relação à Dinamarca, Noruega e Suécia, são sociedades muito ricas, né, que conseguem produzir um nível de vida muito avançado. Então eu acho que se tivesse de fato uma crise do capitalismo universal, coisa que nunca teve, que o mundo só enriquece nos últimos 250 anos, se houvesse de fato uma crise radical no capitalismo, a gente voltava para a história em 2 horas. Os homens iam continuar a se matar e as mulheres iam morrer de parto. Então, eu vejo na realidade o mundo como a pré-história nos olha pela fresta da porta. Não é o Messias, não é Deus que olha pela fresta da porta, mas é a pré-história. Qualquer crise no mecanismo de produção de mercadoria em larga escala pode nos levar a uma entropia total. E eu acho que às vezes a gente esquece disso quando a gente fala de sociedade, de mundo melhor, quando a gente fala de direitos, a gente parte do pressuposto como se a lógica de produção de mercadoria que enriqueceu o mundo até hoje fosse um dado da natureza e não um dado perene. Da cá que agora você vai falar. Não, eu só queria dizer uma última coisa sobre a felicidade, né? Quando ele perguntou para você sobre o que é felicidade, eu tenho uma percepção de felicidade assim, que assim, normalmente os momentos em que eu me sinto melhor são momentos em que eu consigo ser generoso. Eu faço uma relação entre felicidade e generosidade. Eu acho que a felicidade é um estado de espírito em que a pessoa consegue ser mais generosa, olhar menos para ela. Por isso que eu acho que todo mundo que está sempre muito preocupado consigo mesmo, ele é ingrato e ele é infeliz e pouco generoso. Por que eu estou otimista? Porque o Brasil está vivendo hoje uma revolução francesa sem sangue. Espero que assim continue até o livro sair. Nunca as pessoas, nunca tanta gente foi presa por malversação de recursos. Nunca o poder, seja de direita ou de esquerda, foi checado, chocado. O Cunha pode estar aí no poder, o que é lamentável, mas ao mesmo tempo ele está sendo atacado de todos os lados. Nunca as pessoas tiveram tanta informação num prazo tão curto. E nunca as pessoas perceberam a gravidade que tem o voto. Que se você vota em alguém, você pode ter uma consequência grave. E que o governante vai ter que dar respostas o tempo todo, toda hora, em tempo real, e que se ele ficar no poder informal, ele pode sair no meio por uma série de pressões. Então eu acho que esse sangue que está vendo, entre aspas, aqui, ele revela uma democracia mais participativa, mais conectada. Eu tenho muita esperança que cada vez mais as pessoas vão exigir mais eficiência do Estado, vão exigir melhor serviço de saúde, de habitação. O governo não vai conseguir subir os impostos como gostaria, vai ter que melhorar a gestão. Então eu acho que o que nós estamos vivendo agora é uma etapa maior. A gente vai sofrer muito, vai ter muito desemprego, vai ter muita gente quebrando. Você anda nos bairros aqui, placa de alugas esse tempo todo, mas eu estou convencido que a gente está numa época de libertação, de uma relação diferente entre o cidadão e o Estado, que a gente vai exigir mais, vai ficar mais atento e vai eleger pessoas melhores, porque a gente vai ser melhor. Se a gente não gostou da cara de quem votou impeachment, é porque, como disse o Karnal, aquilo lá era o Brasil. Mas acho que o Brasil pode ser mais educado. Eu vejo office boys, empregados domésticos fazendo faculdade à noite, sonhando com conhecimento como setor central. Agora também tem o seguinte, se eu não acreditasse que o Brasil vai melhorar, talvez não acreditasse em mim. E eu tenho que acreditar em mim. Outro dia eu estava... Só para dizer que essa discussão toda aqui que você está gravando vai resultar num livro, Karnal, de Mestein, Cortella, Pondé, que pensam diferentes, sobre ética, democracia e política. Outro dia eu estava em Congonhas. É que eu fiz uma